Vasque e nesse vídeo eu vou te mostrar como cadastrar usuários no RM. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é aqui acessando o sistema, nós vamos no módulo de serviços globais. Aqui no módulo de serviços globais nós vamos acessar o menu segurança. E aqui nós temos dois cadastros, né? O cadastro de usuários e o cadastro de perfis. Vamos iniciar aqui pelo cadastro de perfis. Eu vou abrir aqui o cadastro de perfis. E ele vai trazer aqui para mim todos os perfis que já existem cadastrados aqui por módulo. Então aqui ó, eu tenho acesso ao sistema onde eu posso trocar qual sistema que eu quero criar, cadastrar, configurar um perfil. Eu vou acessar aqui o módulo de folha de pagamento. Então ele trouxe aqui a listagem dos perfis que já existem no cadastro. E antes da gente cadastrar um novo, vamos fazer aqui um overview num perfil que já está cadastrado. Então eu vou editar esse aqui, perfil mestre. Para editar eu posso clicar duas vezes ou vir aqui no ícone com esse lapisinho aqui. Então editando um perfil, eu tenho aqui algumas abas. A primeira aba é a aba de identificação, onde eu vou definir aqui o código, né, do perfil, a identificação, o nome dele e essa identificação do perfil, que é como se fosse uma chave primária entre os módulos, né? E aqui eu marco se ele está ativo ou não. Depois a próxima aba é a aba de acesso a campos. Aqui nessa aba a gente vai definir as permissões a tabelas e campos do banco de dados. Então ele lista aqui para mim todas as tabelas que existem no banco. E aí eu posso localizar uma determinada tabela, né, por exemplo a PFUNC. E aqui eu posso restringir alguma permissão, né? Então por exemplo, se eu quiser criar um perfil para que o usuário só faça consulta, ele não consiga fazer nenhum tipo de alteração no cadastro de funcionário. Então eu posso selecionar a tabela de funcionários e desmarcar aqui a opção alterar. O que vai acontecer? A partir desse momento, esse usuário, esse perfil, né, e o usuário que estiver vinculado a esse perfil, não vai mais conseguir fazer alterações na tabela de funcionário. Então logo no cadastro de funcionário, esses campos vai aparecer para que ele possa consultar, ou seja, visualizar, mas ele não vai conseguir alterar. Então isso é útil para isso. E eu posso também, por exemplo, bloquear ou, né, ocultar uns campos só. Então é comum, por exemplo, a gente criar algum perfil e bloquear o campo salário. Então a gente pode vir aqui ó, e desmarcar a opção alterar e consultar. E aí ele vai ficar com esse x vermelho me mostrando que ele foi restrito, né, para esse perfil aqui. E aqui nessa subaba restrições, eu vou ter aqui uma lista com todos os campos que estão restritos, né? Então eu consigo visualizar tudo por aqui. Voltando aqui para a subaba permissões, eu tenho aqui como marcar a opção de exibir apenas os campos que têm restrição. Fazendo isso, ó, quando eu clico aqui para abrir a tabela, ele não vai me mostrar nenhum campo, né? Vai me mostrar somente aquela tabela que tiver algum campo com restrição. Então se eu pegar aqui a PFUNC, ele vai me mostrar aqui somente o campo salário, porque é o único que está com restrição. Aqui do lado eu tenho um outro campo que é um flag, né? Uma opção aqui de eu marcar para permitir acesso somente a campos sensíveis. Então, esse aqui está relacionado a LGPD. Então aqui no sistema tem como eu configurar, né, quais são os campos que são considerados sensíveis com base na LGPD. E aqui se eu vir e desmarcar essa opção, significa que esse perfil, o usuário que tiver acesso a esse perfil ou estiver vinculado a esse perfil, não vai conseguir ter acesso àqueles campos que são considerados sensíveis, né? A próxima aba é a aba de acesso a menus. Então aqui eu tenho todos os menus do módulo em questão. Então como eu estou acessando aqui a folha de pagamento, ele vai mostrar para mim aqui todos os menus do módulo de folha de pagamento. Sem sair aqui da tela, eu vou
voltar aqui e acessar o módulo de folha de pagamento para ficar mais intuitivo e a gente entender como que funciona esse acesso a menus. Então aqui eu estou dentro do módulo, ó, essas abas aqui é dos menus da folha de pagamento. Então tem aqui ó, administração de pessoal, folha mensal, educacional, férias e assim por diante. E dentro de cada aba tem aqui os grupos, né? Cadastro, controle de convênios, alterações e dentro de cada grupo os menus daquele grupo. Mesma coisa aqui para a folha mensal, tem aqui processos, 13º, relatório, fiscalização, encerramento de folha e dentro de cada grupo desse os menus. É a mesma coisa aqui ó, dentro do perfil. Então olhando aqui por perfil, eu vou ver que tudo que eu tenho aqui nessa árvore, né, de permissões está lá no menu da folha. Então aqui administração de pessoal, folha mensal, educacional e assim por diante. E se eu clico aqui no maisinho do menu para abrir, eu vou ver logo em seguida os grupos, ó. Cadastro é o grupo aqui de cadastro, controle de convênios, está aqui o controle de convênios, alterações, relatórios e assim por diante. E se eu for aqui abrindo no maisinho, ele vai me mostrando que vai até chegar nos menus, né? E dentro de cada um desses menus, dos ícones que estão aqui, eu tenho, né, mais opções dentro dele. Então, por exemplo, se eu entrar no cadastro de funcionário, então acessando aqui o menu de funcionário, ele vai me mostrar tudo que é possível eu restringir, né, bloquear ou permitir o acesso ao cadastro de funcionário. Então, dentro de funcionário eu tenho aqui ó, inserir, excluir, editar, filtros, né? Inserir, editar um filtro, aplicar filtro, dependentes do cadastro de funcionário, históricos lá no cadastro de funcionário. Então, quando eu entro no cadastro de funcionário, eu vou ter todos esses anexos aqui lá dentro do cadastro de funcionário e tudo isso eu consigo liberar, né? Proibir ou permitir o acesso. Né? Para mim permitir acesso, aqui é só eu selecionar o menu que eu quero, clicar aqui nesse botão aqui, permitir acesso, e vai ficar flegado aqui de verde. Se eu quiser proibir, basta eu selecionar e clicar aqui no proibir acesso, ele vai flegar o menu, né, com X vermelho. Alguns menus eles são compartilhados com outros módulos. Por exemplo, o cadastro de funcionário ele é compartilhado com o módulo de gestão de pessoas, com o módulo de automação de ponto. Isso significa que quando eu estou bloqueando aqui, não necessariamente ele vai deixar de ter acesso em outro módulo. Então, o que vai acontecer? Quando eu marco para proibir, né, aqueles menus que são compartilhados, né, com outros módulos, ele vai exibir para mim esse ponto de exclamação aqui, né? Esse ponto de exclamação significa que esse menu ele pode, ele tem compartilhamento em outro módulo, e isso significa que se o usuário tiver acesso ao outro módulo, por esse outro módulo ele pode acabar tendo acesso, né? Então isso aqui é só para mim entender que na hora de eu configurar algum perfil, eu tenho que lembrar que para aquele usuário em questão, eu tenho que criar um perfil em cada um dos módulos com as permissões iguais, né? Relacionada a esses campos que tem aqui essa exclamação. Tá? Então é só uma observação. Depois eu tenho uma próxima aba aqui que é acesso a relatórios. Então aqui eu posso configurar grupos de relatórios com permissões por nível e por emissão. Então esse exemplo aqui ó, é um grupo de relatórios de rescisão. Então, eu posso criar quantos grupos forem necessários e vincular esse grupo a um relatório, né? E aqui eu estou falando então que esse perfil ele tem acesso ao grupo de relatórios de rescisão no nível 2 para alteração e no nível 2 para emissão.
Para que serve isso, né? Então, entrando aqui, ó, dentro do menu Gestão, vou pegar um exemplo aqui de um relatório. Vou acessar aqui o RM Reports. Então, quando eu edito um relatório, eu vou pegar aqui um relatório de folha, por exemplo. Eu vou editar um deles, vai ver que dentro das propriedades de um relatório, eu tenho aqui, ó, o grupo. Então eu posso informar um grupo ao qual aquele relatório pertence, e eu posso informar também o nível de acesso. Então isso significa que os usuários, para acessar esse relatório em questão, eles têm que ter permissão no grupo de rescisão no nível de acesso 3, por exemplo. Se não tiver, eles não vão conseguir acessar. Então é para isso que serve essa aba aqui dentro do perfil, para mim configurar permissões específicas por relatório, né? Ainda dentro do perfil, dá para mim configurar aqui, ó, filtros por perfil. O que são esses filtros, né? Eu posso criar filtros para restringir o acesso a determinada tabela. Então, por exemplo, eu vou incluir aqui um novo filtro. Vou escolher qual tabela. Então, por exemplo, vou pegar aqui a PFUNC, que é a tabela de funcionários, né? Selecionar aqui a tabela de funcionários, PFUNC, e vou criar um novo filtro. Já tem um filtro criado, vamos excluir e fazer aqui de novo para a gente entender. Então eu posso criar um filtro, por exemplo, por filial, ou seja, eu quero que as pessoas os usuários que estiverem vinculados a esse perfil só consigam ver os funcionários de uma determinada filial, ou só consigam ver os funcionários de uma determinada seção. Então eu posso criar um filtro aqui para isso. Vamos criar aqui um por filial. Em novo, vou localizar aqui um campo da tabela de funcionários. Então, por exemplo, código filial. Vou selecionar aqui o campo do código da filial. Vou usar o operador igual e vou dizer o seguinte: se o código da filial for igual a 1, vou adicionar, salvar, vou dar um nome para esse filtro, vai se chamar filial 1. E aí eu vou executar e vou salvar. Então o que eu disse aqui? Que esse perfil, né, os usuários que tiverem vinculados a esse perfil só vão conseguir visualizar os funcionários da filial 1. Então é uma forma de eu restringir aí filtro por filial. Tá? Depois, concluído aqui o perfil, eu vou olhar então aqui de novo dentro do módulo de serviços globais, no menu segurança. Vamos agora dar uma olhada no cadastro de usuários. Acessando o cadastro de usuários, aqui também eu posso selecionar aqui o sistema, né, que eu quero cadastrar um usuário novo. E para cadastrar um usuário novo, né, antes vamos dar uma olhada no que já está cadastrado, do que a gente tem de informação aqui dentro. Então aqui eu defino o código, né, ou o nome do usuário. Esse aqui é o que vai ser usado para o usuário entrar no sistema, né? Vou dar um nome para ele. Posso colocar aqui um nome social se quiser, um e-mail, o código de acesso é um código que tem o usuário do banco de dados. Então, para dar permissão para esse usuário acessar o sistema, precisa estar vinculado a um código de acesso com acesso ao banco de dados. Vou definir aqui a senha, né? E aqui eu posso marcar para que essa senha ela seja trocada a cada X dias, então eu formo uma quantidade de dias aqui. Se eu não quiser, eu desmarco. E posso também marcar para alterar a senha no próximo login. Então isso aqui é útil quando eu cadastro um usuário novo e defino lá uma senha padrão para ele. E aí eu falo para esse usuário entrar com essa senha padrão, e no primeiro login ele já vai ter que colocar uma outra senha, que é a senha dele individual, que ele não pode passar para ninguém. Aqui tem a data de início, né, que esse usuário vai passar a acessar o sistema, né? Eu posso definir uma data de expiração, ou posso marcar aqui para sempre válido, caso ele não tenha uma data específica para parar de usar o sistema.
Aqui eu marco se ele vai estar ativo ou não. Feito isso, eu vou aqui na próxima aba, que é a segurança, e dentro da aba de segurança vai estar listado aqui para mim todas as empresas, né, que são as coligadas, e eu posso dar permissão a cada uma delas, né. Para dar permissão, eu posso marcar aqui a empresa, né, ou as empresas que esse usuário vai ter acesso. Eu tenho aqui a opção de marcar se ele vai ser supervisor ou não, né. Um usuário supervisor ele tem alguns privilégios, né, como por exemplo, só é possível eu alterar essa aba de segurança se o meu usuário for do tipo supervisor. Tá? Outras questões do sistema, como por exemplo, criar filtros, né? Mudar o tipo do filtro para global, então é preciso que o usuário seja do tipo supervisor. E se ele pode incluir relatórios ou não. Aqui eu tenho então que marcar a coligada e aqui do lado eu vou ter todos aqueles perfis que a gente acabou de ver no cadastro anterior. Então eu posso selecionar aqui um ou mais perfis que esse usuário vai ter acesso. Tá? Isso eu tenho que fazer por empresa. Então marco aqui a outra empresa, seleciono o perfil já dessa outra empresa e assim por diante eu vou marcando as empresas e vou selecionando aqui quais os perfis que ele vai ter acesso em cada uma das empresas, né? E não necessariamente ele precisa usar o mesmo perfil para todas as empresas, né? Uma empresa eu posso ter um tipo de perfil com algumas restrições, em outra empresa eu posso ter outro perfil com outras restrições. Bom, então depois que a gente deu uma olhada geral aqui, vamos então fazer o cadastro de um perfil novo e de um usuário novo. Então, antes de eu cadastrar, eu vou voltar aqui na folha de pagamento e aí nós vamos dar uma olhada aqui para entender como que eu posso criar um perfil. Vamos supor que eu quero criar um perfil para um usuário que só vai fazer cadastro do sistema. Então, ele precisa ter acesso aqui nessa primeira aba de administração de pessoal. Eu quero que ele tenha acesso ao cadastro de funcionários, nessa parte de vale transporte, cálculos não, mas fórmulas também não, horários, sessões ele pode ter acesso, sindicato, depois essa parte de cálculo de folha não, eu não quero que ele tenha acesso a nada. Aqui em e-social eu quero que ele tenha acesso somente para entrar na fila de eventos, para enviar, para gerar o XML, para mandar para o governo. E depois, por último, aqui em gestão, eu quero que ele tenha acesso somente ao gerador de relatórios, né, que é o RM Reports. Então vamos criar um perfil aqui para cadastro. Eu posso criar perfis de várias formas, né? Então aqui eu estou dando um exemplo de criar um perfil para fazer cadastro. Eu poderia criar um perfil só para cálculo de folha. Eu poderia criar um perfil para cálculo de rescisão, né, e dar permissão somente aos itens relacionados à rescisão. Eu poderia criar um perfil somente para cálculo de férias e dar permissões para ele somente aos dados relacionados às férias e assim por diante. E poderia criar um perfil só para consulta, né, que ele tivesse acesso somente para consultar. No nosso caso aqui, vamos criar um perfil para que o usuário tenha acesso somente a fazer cadastro. Para isso, então, eu vou aqui no sistema de serviços globais, segurança, vou acessar aqui perfis e aí nós vamos fazer o cadastro do nosso primeiro perfil. Então, vou acessar o módulo, né? Então, no caso aqui a folha de pagamento e vou incluir aqui um novo perfil e vou dar o nome para ele de cadastro. Cadastro. Bom, definido aqui o nome do perfil, vou salvar. Aqui em acesso a campos eu não vou colocar nenhum tipo de restrição. Vou aqui no acesso a menus, vou recolher tudo, né? E aí agora eu vou dar permissão para ele somente naqueles campos. Então vou abrindo aqui, né? Vou acessar até o cadastro de funcionários, vou dar acesso total, registro preliminar, acesso total. Aqui dentro de cadastros globais, vou dar acesso a calendários, bancos e agências, né?
cálculos não, campos complementares não, cada cargos e funções, vou dar acesso aqui a cargos e funções, centro de custos, vale transporte, que mais? Horários, sessões, sindicatos, eu estou dando acesso a todos os cadastros, né? Agora, aqui mais nada, alterações globais, nada disso eu vou dar permissão. Agora eu vou direto aqui em e-social e vou dar permissão para que ele acesse aqui os eventos de tabela, fila de eventos. Então eu vou liberar aqui acesso a esse menu de fila de eventos, vou liberar o acesso para gerar XML, para gerar esses gatilhos iniciais também. Aqui dentro de processos, eu vou dar permissão para integrar com TAF ou com o eSocial, atualizar status, exportar XML, que mais? Eu acho que tá bom, né? E por último, eu vou aqui em gestão e vou liberar aqui ferramentas de análise, RM Reports, e vou dar permissão para ele aqui em processos para somente gerar relatório. Então ele não vai poder nem criar, nem copiar, nem excluir nada, só vai poder gerar os relatórios, né? Eu quero que essa pessoa, esse usuário somente gere os relatórios que ele precisar para imprimir. Tá? Feito isso, vou salvar. Eu poderia colocar aqui algum grupo, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um grupo aqui só para cadastro, né? Então, eu poderia ter um grupo aqui relacionado a cadastros. Ou eu poderia criar um novo aqui, por exemplo, relatórios cadastrais. Então, eu poderia criar um grupo aqui para vincular nesse grupo somente os relatórios cadastrais e dar um nível de permissão aqui 3 para ele. Então, esse perfil, o usuário só vai poder acessar aqueles relatórios que tiverem dentro do grupo cadastrais com nível de alteração 3 e nível de emissão 3. Tá? Bom, isso aqui é só um exemplo, né? Como eu não tenho isso aqui, eu vou excluir, não vou usar essa parte aqui. Tá? Vou deixar aqui bem simples. Criei já, vou salvar. Então já tenho um perfil cadastrado e agora eu vou criar um usuário, né? Então eu vou acessar aqui segurança usuários e aqui eu já tenho vários usuários. Se eu já tiver o usuário cadastrado, basta eu entrar aqui agora, né, editar o usuário em segurança, escolher qualquer empresa e marcar aquele perfil, né, que a gente acabou de criar lá, cadastro. Se eu estou querendo cadastrar um usuário novo, então eu vou selecionar aqui o sistema primeiro, né, qual o sistema que eu quero criar ou cadastrar o meu novo usuário. E aqui na folhinha em branco eu vou incluir um novo. Então vou criar aqui um usuário, né? Usuário teste. Vou dar um nome para ele. Posso colocar um e-mail, se eu tiver. Selecionar aqui qual que é o código de acesso. Vou colocar uma senha. E quero que ele altere essa senha no próximo login. Aqui já me trouxe a data da validade, que ele está ativo, sempre válido. Posso salvar e aqui em segurança eu vou marcar então qualquer empresa que ele vai ter acesso. Ele não vai ser supervisor, nem vai poder incluir relatório e vai ter acesso àquele menu que a gente acabou, aquele perfil que a gente acabou de criar ou cadastrar, que é esse cadastro _p. Salvei. Então está pronto aí a configuração do meu perfil e a configuração, cadastro e configuração do usuário. Para testar isso, basta eu sair aqui, logar no sistema, né? Então eu vou aqui, ó, entrar com o novo usuário que a gente criou, usuário teste. Ele vai entrar com a senha que a gente forneceu. Quando ele entra pela primeira vez, vai aparecer essa mensagem, né? Senha expirada, a senha digitada não é mais válida para o login na base de dados da linha RM. É necessário que você troque sua senha por uma outra diferente. Vou dar OK. E aí eu vou ter que colocar aqui a nova senha, né? No caso, o usuário, ele vai ter que colocar uma nova senha
aqui para acessar. Então ele vai logar no sistema, e logando aqui no sistema, ele vai trazer aqui pela primeira vez essa tela para alterar o e-mail. Ele pode colocar o e-mail aqui e salvar e desmarcar essa opção, né, mostrar a mensagem novamente. Bom, vai trazer aqui as permissões de acesso. Então, se ele vir aqui no menu folha de pagamento, olha só, vai estar habilitado aqui somente aquelas permissões que ele vai ter acesso. Então, olha só, tudo aquilo que ele não tem acesso está aqui em cinza, né, bloqueado. Ó, folha mensal não tem nada de acesso, folha educacional também não, férias também não. Aqui em e-social, ó, liberado somente a parte de filha de eventos, gerar XML, aqui em processos somente exportar, integrar, atualizar, né? E tudo demais aqui bloqueado. E por último aqui em gestão, liberado somente aqui a questão do acesso a relatórios. Então é isso aí. Criado o usuário, criado o perfil e a gente conclui por aqui. Até mais. Tchau.